Hoje é sexta-feira, gente. É importante a gente destacar isso. E a pergunta que fica é o seguinte: será que vão ter protestos dos antifas e dos anti-antifas no fim de semana? Produção, roda um pouquinho a reportagem da Luciana Verdolim para nós, para a gente tentar verificar se dá para melhorar o astral aqui. Olha, líderes da rede PSB, PDT, Cidadania, PSD e PT pediram à população que não saia às ruas no domingo, dia em que estão previstos protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. A oposição afirma que, mesmo que esses protestos sejam justos, não é hora, no meio de uma pandemia, em respeito às famílias de vítimas do coronavírus, que as pessoas abandonem as medidas de isolamento. Os líderes apelam para que a população não desista, só adie um pouco os protestos, até que seja seguro voltar a ocupar as ruas do país. Em nota, os líderes afirmaram que a ideia voltou a trazer esperança de que o Brasil não vai mais tolerar a política devastadora do atual governo e é importante não dar motivos para atitudes arbitrárias. Os protestos que se autoclassificam como antifascistas e antirracistas já são criticados pelo presidente da República, que ontem comparou os grupos aos integrantes dos Black Blocs, que durante as manifestações de 2013 foram responsáveis por saques e quebradeiras no país. Não é ficar em casa, não, né? Não compareçam a esse movimento, que esse pessoal não tem nada a oferecer para nós, nada. Bandos marginais, muitos ali são viciados, né? Outros têm costumes aí, mais variados possíveis, aí, que não condiz com a maioria da sociedade brasileira. Eles querem o tumulto, querem o confronto. Ontem, no encontro fora da agenda, o presidente Jair Bolsonaro foi até a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. O presidente foi conversar com o secretário Anderson Torres, um dos cotados para assumir o Ministério da Segurança Pública se ele for mesmo recriado. Oficialmente, no entanto, o encontro ontem foi para discutir a segurança aqui na esplanada dos ministérios, agora no fim de semana, quando estão previstos protestos contra o governo do presidente. Jair Bolsonaro já pediu aos seus apoiadores que não venham para a esplanada, para evitar possíveis confrontos. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito bem, vamos debater então, Adriles. Me conta, é hora ou não é hora de protesto, meu caro? Olha, não deveria ser, né? Foi feita uma apologia imensa ao isolacionismo, à não aglomeração. A gente está vendo agora protestos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, antirracistas, né? Eu quero crer e eu acredito que a maioria desses protestos são legítimos, são democráticos, são pacíficos, mas tem muitos deles que são desordeiros. Mas assim, a pandemia parece ter acabado quando é uma causa que agrada a boa parte da mídia, assim como é no Brasil uma pauta que agrada a grande parte da mídia, a qualquer tipo de manifesto contra, né, o Bolsonaro. Ninguém está criticando eles por aglomerarem ou fazerem manifestações coletivas, inclusive agressivas, incisivas, depredatórias, lançando paus, pedras na polícia, intimidando outros manifestantes, buscando a hora da manifestação pró-Bolsonaro para impedir o ir e vir dessas manifestações, né? O Bolsonaro, curiosamente, faz uma jogada de mestre nesse sentido, impedindo que seus manifestantes pró-governo, né, vão lá exatamente para não serem agredidos, não serem defenestrados por esses outros manifestantes pró-democráticos que, na verdade, até o momento, né, só incidiram em violência e em agressão. A melhor tática para um político que é atacado o tempo inteiro é se colocar verdadeiramente ou falsamente, ou de maneira estratégica, e a estratégia não inibe uma verdade absoluta, se colocar como vítima. E eu acho, aí é uma opinião minha, que o Bolsonaro tem sido vítima, sim, de uma truculência não só dessas manifestações antifas, que na verdade são os verdadeiros fascistas, né, com paus, pedras, camisas pretas e punho cerrado para agredir as pessoas, como uma truculência judicial e política. A gente viu ontem o Randolph falando que qualquer manifestação contra o Bolsonaro é pró-civilizatória. Por quê? Quem que o Bolsonaro matou, quem que ele proibiu de falar, quem que ele perseguiu, quem que ele agrediu, qual órgão de governo que ele atacou, quer dizer, qual braço do governo, legislativo ou judiciário que seja, ele atacou incisivamente pela derrubada. O Bolsonaro, realmente, nesse caso, não é
nenhum tipo de complacência que eu faço a ele. Ele é vítima realmente, o governo dele é vítima de uma orquestração que o coloca como fascista e quer atacá-lo de qualquer forma com manifestações fascistas como esses dos antifas. Ok, agora uma pergunta para você, Adriles. Na sua opinião, você acha que nós vamos ter protestos mais robustos no domingo? Vai crescer o número de pessoas na rua dos antifas ou você acha que vai ser mais ou menos a mesma coisa do que foi domingo passado? Eu imagino que sim, eu acho que vai ter um recrudescimento porque são duas pautas que se unem, né? O Bolsonaro já foi acusado de maneira injusta, como eu fui, de racista, já foi ameaçado por deturpações de fala que ele teve. Eu acho que o Bolsonaro já fez declarações homofóbicas muito terríveis, mas racistas nunca. Então, essa manifestação antirracista, que é absolutamente legítima, por uma causa justa, pode se unir de maneira umbilical com a questão de perceber o Bolsonaro como um radical fascista, ditatorial e racista, né? Então, as coisas são complexas, você une uma manifestação justa com outra que é, a meu ver, injusta, e aí cria um inimigo comum, né? O Marcelo Freixo falou, todas as pessoas civilizadas têm que se unir contra o único fascista no Brasil, que é Jair Bolsonaro. Uma mentira deslavada que, infelizmente, está reunindo não só os antifas, mas como pessoas do bem, do MBL, que estão completamente equivocadas em se unir aos inimigos políticos e sociais, que são o pessoal do PSOL, o pessoal dos Black Blocs, que eram financiados pelo PSOL, inclusive no assassinato lá do cinegrafista da Band, né? É a mesma coisa, Antifa, PSOL, Black Bloc, eu acho que eu coloco no mesmo balaio, e eu acho que eles estão muito mais pendidos para o fascismo que o governo Bolsonaro, que não dá nenhuma demonstração de fascismo. Agora, e eu acho que a tendência é aglomerar todos esses caldos anti-bolsonaristas, que sejam justos ou não, em cima do governo. Agora, uma outra pergunta para te fazer, Adriles, é a seguinte: o presidente já disse que tem chance de colocar militares na rua. Você acha realmente que isso acontece? Bom, aí é o trumpismo dele, né? A gente tem que ver até onde vão as manifestações, qual que é o grau de violência, de agressividade que vai acontecer. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. A gente, infelizmente, tem que ver se a agressividade deles vai exorbitar ao nível não civilizatório, né? Ok. Temos o Vini, produção, aqui no monitor lateral. Eu queria ouvir um pouco a avaliação do Vini. Temos ou não temos? Já temos, já. Vamos lá, então. Tá me ouvindo? Vamos lá, Vini. Sim, pode mandar bala. Vamos lá. Rapidinho. Eu queria até que o presidente Jair Bolsonaro fizesse esse desestímulo às manifestações desde o início, né? Ele poderia ter feito isso desde o início da pandemia, inclusive dos seus apoiadores, porque, obviamente, são manifestações aí que provocam aglomerações e, obviamente, contribuem com a propagação do vírus. Mas ele fez justamente o contrário, né? Ele incentivou e ainda foi até essas manifestações, ele vai ao encontro desses manifestantes, cumprimenta esses manifestantes, participa, né, dessa aglomeração. Então ele poderia ter feito isso bem antes, eu acho que já teria evitado até esse tipo de conflito que nós estamos tendo agora. E me chama a atenção também os 2 pesos, 2 medidas, né? Então ele é firme para falar contra os antifas, né, contra o comportamento desses grupos de manifestantes, mas quando são protestos por fechamento de Congresso, fechamento de judiciário, pedidos de intervenção militar, pedidos por AI-5, o presidente não costuma recriminar esses tipos de atitude. Então me chama a atenção um pouquinho disso, mas concordo com o presidente. Não tem que ter manifestação agora não, espero que ele também receba este conselho e não vá até esses protestos. Não, eu não me lembro de uma manifestação concreta pelo fechamento do Congresso e do STF. É lógico que teve alguns elementos, algumas faixas. Ele subiu num carro de ali. som. Não, ele subiu. Então vamos lá, vamos recordar. Peraí, Vini, só um minuto. Vamos lembrar. Já passo para você ele subiu num carro de som e falou de maneira muito clara: eu tô aqui em nome da liberdade e da democracia. Se havia alguém com um cartaz pedindo AI-5, a gente já viu manifestações do PT, da esquerda no passado, pedindo também, derruba o presidente, derruba o judiciário, já viu várias coisas nesse sentido. Isso não quer dizer que uma manifestação legítima, com críticas legítimas ao STF, críticas legítimas ao Legislativo, querem intrinsecamente derrubar o Legislativo e o Judiciário. Volto a dizer, eu acho extremamente uma maturidade democrática que a gente vive quando as pessoas percebem que o governo é composto de 3 poderes:
judiciário, executivo e legislativo. Você fazer manifestações contra o judiciário e o legislativo, assim como são feitas há décadas contra o executivo, é um sinal de legitimidade, não absolutamente de fascismo. E o Bolsonaro falou explicitamente, sim, falou, olha, não tem essa de quebrar, de derrubar o STF e o legislativo. Okay. O presidente nunca disse isso de maneira nenhuma. Ok, vamos lá, Vini. Então, mas ele, ao mesmo tempo, também não repudiou da mesma forma que ele está fazendo agora com os antifas, que ele já está chamando de marginais, de criminosos. Por que ele não chamou? A manifestação é contra ele, Vini. Como é que ele vai? Oi? A manifestação dos antifas é contra ele. Ele vai repudiar uma manifestação a favor dele? Como? Não, mas não é a favor dele, é contra o fechamento de congresso, é pedido de intervenção Mas militar, ele se colocou contra. Ele não repudiou esses tipos de manifestações, ele não condenou da mesma forma incisiva como ele está fazendo agora. Inclusive com o manifestante. Peraí, Adriles, peraí, deixa o manifestante falou para ele, vamos fechar o STF. Ele falou, não tem essa. Ele falou de maneira explícita. Vini, encerra, eu passo para Adriles e vou pro break, vamos lá. Ele falou no dia seguinte, no dia que ele estava lá no carro de som, lá com várias faixas, vários cartazes, ele não falou nada. No dia do carro do som, ele falou, estou aqui pela democracia e liberdade. Vini, não tem outra interpretação para uma fala em favor da liberdade e da democracia. Tem outra interpretação ou não, Vini? Não, Vini. Tem, lógico que tem. Ele não repudiou essas manifestações da mesma forma como ele tem repudiado agora. Mas as manifestações são a favor dele. Se eu tiver uma manifestante contra mim, eu também repudio. Ok.